Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3:11 o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Irmãos, quando Jesus perguntou aos discípulos quem os homens dizem que o Filho do Homem é, não foi porque ele estava tentando obter informações. Jesus poderia ler os pensamentos das pessoas e assim fez em muitas ocasiões. Ao contrário, ele queria ver se seus discípulos estavam entendendo. Eles disseram-lhe: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Isso está escrito lá em Mateus 16:14. Então ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro arriscou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso está lá no versículo 16. Pedro acertou em cheio. Por isso Jesus lhe disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades não poderão vencê-las. Isso está no versículo 17 e 18. Para esclarecer, Jesus não estava dizendo que ele ia construir uma igreja sobre Simão Pedro. A palavra Pedro vem da palavra grega que significa uma parte de uma rocha ou uma pedra. A frase sobre esta pedra contém uma palavra diferente que significa uma rocha maciça inteira. Jesus estava construindo uma igreja sobre o que Pedro havia dito. A igreja é construída sobre Cristo, como o apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 3:11. Espero que a sua vida tenha Cristo como fundamento, meu irmão. Se você tomou para si uma igreja como fundamento da sua vida, ou uma religião como fundamento para a sua vida, este fundamento, segundo o que nós acabamos de ler, está errado. Se você baseia a sua vida espiritual em uma pessoa, também está errado. Construa a sua vida espiritual sobre Cristo. Irmãos, o diabo tem usado a própria religião para enganar o ser humano. Irmãos, a nossa vida deve estar baseada em Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Pedro não foi um super líder espiritual, como muitos dizem por aí, que chefiou. Não. Pedro foi um homem de Deus que Jesus usou para continuar a pregação do Evangelho, assim como todos os outros discípulos. O ide de Jesus não foi só para Pedro, foi para todos nós. E tem uma outra coisa, a Bíblia também diz que todos pecaram. Não existe santo pastor, não existe santo rabino, não existe santidade na terra. Existem pessoas que buscam pela santidade. Reflita sobre a sua vida. Reflita se você realmente está alicerçando a sua fé em Cristo Jesus ou em ensinamentos meramente religiosos. Que Deus te abençoe e te dê discernimento para compreender o que Jesus nos ensina e como devemos viver aqui na terra. Um forte abraço.